Porque é domingo, vamos continuar a falar do espaço, da astronomia, agora com o Miguel Gonçalves. Bom dia, Miguel. Vamos lá para a última fronteira. Os astronautas vão regressar a casa e nós vamos fazer uma viagem para fora da nossa Via Láctea. Os segredos de pequenos gigantes, da Via Láctea também, mas de Andrómeda, que é a outra galáxia que está aqui, nossa vizinha. Não é? Então, vamos então começar com a nossa Casa primeiro. Galáctica, com pequeníssimos mistérios numa zona especial da Via Láctea. Vamos para o coração da Via Láctea, nesta viagem que vamos agora começar. E vamos falar também de matéria escura. A matéria escura é o segundo maior constituinte do universo, cerca de aproximadamente 30% do universo é constituído por matéria escura, e o próprio termo em si diz-nos um mistério, é escura. Ou seja, os cientistas não sabem o que é matéria escura, mas o que é certo é que sem a matéria escura nós não conseguimos explicar a formação e a evolução das próprias galáxias, as órbitas das estrelas à volta das galáxias, e portanto é um ingrediente fundamental e não sabemos nada sobre ele. Mas há muitas especulações sobre o que é que poderá ser essa matéria escura. E uma das grandes especulações diz que podem ser partículas maciças de interação fraca. O que é que isso quer dizer? Partículas que nós ainda nem sequer sabemos o que é que são, mas que também têm uma interação muito, muito fraquinha com tudo o que existe à nossa volta, de partículas que nós, obviamente, já conhecemos. E o que nos mostra este vídeo é que ali no coração da Via Láctea há um fruto de um estudo que aponta, que mostra as enormes nuvens de hidrogénio que existem naquela região e que estão carregadas eletricamente de uma maneira positiva. Ou seja, estas nuvens são bombardeadas de hidrogénio, são bombardeadas com algum tipo de partículas que retiram os eletrões destas nuvens e estão carregadas então positivas. O hidrogénio geralmente é neutro. Se nós retiramos o eletrão, elas passam a ser positivas. Ora, durante muito tempo a explicação para isto foi raios cósmicos. Raios cósmicos são partículas que nós conhecemos, viajam à velocidade da luz ou muito próximo disso e que têm essa capacidade, então, de retirar eletrões dessas nuvens de hidrogénio. Só que o problema é que as mais recentes observações olham para o registro da radiação, o registro da energia destas nuvens de hidrogénio que estão carregadas eletricamente, positivamente, aliás, e o que se percebe é que isto não bate certo com aquilo que seria o efeito dos raios cósmicos. E, portanto, se calhar há outro tipo de partícula. Ora, este estudo, que vem do King's College de Londres, diz-nos que há aqui outro tipo de matéria escura, partículas ainda mais, com uma massa ainda mais baixa, mais pequenas do que aquilo que teoricamente se aponta para a matéria escura, que, ao colidir umas com as outras, num processo chamado aniquilação, pode-se dar ali quase um jogo de bilhar que consegue retirar, teoricamente, o eletrão destas nuvens de hidrogénio. E, portanto, a questão é, nós não sabemos o que são estas partículas. Podemos especular, teoricamente, que são partículas ainda mais de massa ainda mais baixa do que aquilo que nós pensávamos que pode ser matéria escura, e isto bate certo com o tipo de radiação das nuvens de hidrogénio. Claro que isto quase que parece que é encontrar aqui uma partícula que bata certo com os dados observacionais, mas o que é certo é que tudo o que tem a ver com matéria escura diz-nos isso. Andrómeda é a imagem que nós estamos a ver, e porquê é que trazemos aqui Andrómeda? Porque também há aqui matéria escura pelo meio. São anos de observação do Hubble à volta daquilo que está nesta zona de Andrómeda, ou seja, as dezenas de galáxias satélites anãs que Andrómeda tem. A Via Láctea também tem. As galáxias grandes têm geralmente dezenas de outras galáxias satélites anãs à sua volta. Aqui um dos mistérios passa pelo seguinte: quando fizeram este mapa 3D, é o mais completo até hoje, Daniel, das galáxias satélites anãs de Andrómeda, perceberam uma coisa: metade destas galáxias satélites parecem que estão confinadas, estão a orbitar Andrómeda no mesmo plano. Não é isso que nós vemos, por exemplo, nas galáxias da Via Láctea, satélites. Não é isso que nós vemos em muitas outras satélites, galáxias satélites de outras grandes galáxias. Por alguma razão, metade destas estão confinadas no mesmo plano. Especulações, teorias para isto. Elas podem denunciar ali que há relativamente pouco tempo, na escala cósmica, atenção, há milhares de milhões de anos, provavelmente terá havido uma galáxia satélite anã um bocadinho maior que as outras anãs, a M32, que foi provavelmente a última que foi, no fundo, comida, digamos assim, pela galáxia de Andrómeda. Isso terá criado ali uma forte perturbação gravitacional em todas as outras galáxias satélites anãs e que poderão, eventualmente, colocar metade delas no mesmo plano. E, eventualmente. Não sabemos, é o que nos diz a simulação também feita por computadores. Outro mistério neste mapa 3D é que aquelas galáxias satélites anãs são galáxias que a quantidade de galáxias satélites anãs não bate certo também, voltamos aqui, com a matéria escura. Porquê?
Uma das teorias que explica a existência de galáxias anãs, satélites ou não, é que elas nasceram de grandes tufos de matéria escura. A matéria escura é ainda mais necessária, mais fundamental, para explicar a existência de galáxias anãs, mas não nesta quantidade que nós vemos precisamente em Andrómeda. Portanto, ou estamos a falar, lá está, uma vez mais, de um tipo de matéria escura que nós não conhecemos, ou então é a própria dinâmica e a evolução de galáxias satélites anãs à volta de grandes galáxias que nós não conseguimos compreender muito bem. Portanto, como vês, temos mistérios sempre aqui em casa e também aqui perto. Esse conceito das microgaláxias. Sim, galáxias anãs. As galáxias anãs é interessante. Olha, e agora exoplanetas também muito alvo de estudos. Por uma razão simples. Porque conhecer exoplanetas são planetas que orbitam outras estrelas que não o Sol. Já conhecemos mais de 5.000. Porquê é que é tão importante conhecer exoplanetas? Porque ao conhecê-los estamos a conhecer o nosso próprio sistema solar também. Isto são animações que nos mostram para aquilo que são os processos da formação dos planetas. Nomeadamente, uma das teorias mais aceites, sobretudo para os planetas rochosos, mas também eventualmente para alguns gasosos, que é a teoria da acreção do núcleo. Estamos a ver pequeníssimas rochas que existem nos chamados discos protoplanetários, ou seja, discos de gás e poeira que orbitam estrelas muito jovens, e que dão origem depois, ao longo de milhões e milhões de anos, vão se juntando, formando o núcleo, depois o manto, a crosta, e depois têm massa suficiente para agarrar o gás. É a teoria de baixo para cima, é a teoria da acreção do núcleo. Isso não resulta tão bem para os gigantes gasosos. Sobretudo quando nós temos muitas indicações que os gigantes gasosos do nosso próprio sistema solar, Júpiter, Saturno, sobretudo, e depois Urano e Neptuno, terão nascido muito primeiro do que os planetas rochosos. Portanto, não pode ser propriamente este método da acreção do núcleo. Há uma outra teoria que diz que estes gigantes gasosos, se calhar, nascem diretamente da própria nuvem que deu origem à estrela. Se tivermos zonas dessa nuvem que têm mais massa do que outros, podem colapsar diretamente e dar origem aos gigantes gasosos. O que é que interessa aqui também saber é quando é que eles nascem, porque esta cronologia é muito importante. Nós tínhamos algumas projeções que diziam que planetas como Júpiter, por exemplo, ou os gigantes gasosos que orbitam outras estrelas, nascem, ou levariam cerca de 3 a 5 milhões de anos a formarem-se por inteiro. Agora repara o pormenor desta nova investigação que diz o seguinte. Não. Aquilo que nós analisamos um catálogo de exoplanetas gigantes gasosos, analisámos aquilo que poderão ser as suas atmosferas, analisámos aquilo que poderão ser os sólidos, entre aspas, e as percentagens metálicas das suas atmosferas e chegámos a uma conclusão. Os gigantes gasosos nascem 1 a 2 milhões de anos logo a seguir à estrela. Ou seja, muito mais cedo que aquilo que nós pensávamos. Se Júpiter e Saturno nasceram muito mais depressa que aquilo que nós pensávamos, nós sabemos então que se calhar a sua influência nos planetas interiores, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, foram muito mais presentes. Nós desconfiamos que Mercúrio orbita à volta do Sol numa zona que não seria a dele. Ele se calhar veio muito mais longe. Quem é que foi o responsável? Eventualmente Júpiter, que migrou para dentro na sua formação. Sabemos ou desconfiamos que Marte tem uma massa muito mais pequena do que aquilo que deveria ter. Porquê? Novamente, a migração de Júpiter para o sistema solar interior que terá perturbado a formação de Marte. Portanto, repara como é muito importante saber quando é que eles nascem para saber a sua preponderância nos sistemas planetários. Bem interessante. Olha, e agora vamos a algumas sugestões que nos traz hoje de alguns livros. Então, vamos a isso. Então vamos lá. Olha, Orbital, de Samantha Harvey, foi o Booker Prize de 2024. Não é muito normal termos um prémio literário tão grande atribuído à ficção científica. 6 astronautas, olha, lá está, na Estação Espacial Internacional, e que muitos dramas humanos a acontecer na Terra faz com que eles olhem para a Terra de uma maneira diferente, mais protetora. É um romance, é uma declaração de amor também à Terra, vinda a partir do espaço. O que é muito normal dos astronautas, sim, não é? É verdade, sim. É cada vez mais conhecido o chamado Overview Effect. É da particular editora. Depois, Neil Lawrence, Humano Demasiado Humano, o que nos torna únicos na era da inteligência artificial. É da coleção Ciência Aberta da Gradiva e a questão que se coloca é, nós valorizamos muito a inteligência e dizemos que nós somos diferentes de todos os outros animais por causa da nossa inteligência. Mas com o aparecimento da inteligência artificial, será que a nossa inteligência vai para um plano inferior? E como é que isso vai afetar a nossa própria autoestima? Isto é muito interessante, este ensaio do Neil Lawrence. Depois de Yves Gingrás, Da Guerra e Paz, História das Ciências, encontramos aqui Aristóteles, Galileu, Galeno, encontramos sobretudo a ciência do século XV, XVI e como foi fundamental para percebermos o que aconteceu na Revolução do século XVIII e XIX. É um ensaio pequeno, com muitas ilustrações, com muitos diagramas, muito bem escrito e apresentado. Depois, em boa hora, a ciência viva apresenta-nos aqui
Raparigas na Ciência é já o terceiro volume. Isto apresenta-nos mais de 100 estudantes, 100 alunas, desde o primeiro ciclo até o ensino secundário, que têm a ciência bem presentes nas suas vidas e é mais um estímulo para trazer as mulheres para a ciência, para seguirem carreiras científicas. É já o terceiro volume e eu sei que a Ciência Viva não vai parar por aqui, portanto, parabéns à Ciência Viva por esta compilação. Ora, de facto, esse livro é bem interessante para ser um estímulo às futuras cientistas. Miguel, obrigado pelas tuas sugestões e também pelas explicações esta manhã bem interessantes. Bom dia. Bom dia.